Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Nós estamos na parte especial do Código de Processo Civil, falando sobre o processo de conhecimento pelo procedimento comum. Então nós já vimos a fase postulatória, petição inicial, recebimento da inicial, citação, audiência de conciliação e mediação, contestação e reconvenção, e dando continuidade então ao processo de conhecimento pelo procedimento comum, na aula de hoje nós vamos falar sobre o saneamento do processo. Essa fase de saneamento do processo, na verdade, não é que é uma fase específica para sanar o processo, né? Corrigir eventuais irregularidades do processo. O saneamento do processo, ele deve acontecer durante toda a relação jurídica processual. Desde o recebimento da petição inicial até a sentença transitada em julgado, o juiz deve sanar o processo. Então, esse saneamento é que nessa fase, nessa etapa, é que se condensam as maiores hipóteses de correções processuais, de correções de algumas irregularidades dentro da relação jurídica processual. Então, falar em saneamento é falar em ordenação do processo, é falar em correção do processo, é falar em preparação do processo para a próxima etapa, que é a audiência de instrução e julgamento. Preparar o processo para a coleta de prova, prova oral, prova documental, enfim, todas as provas em direito admitidos ou outras provas não previstas na codificação processual. Então, o saneamento do processo é essa organização do processo, essa preparação do processo, formatar o processo, deixar o processo redondinho apenas para provar aquilo que realmente é necessário, aquilo que é essencial para a solução do conflito de interesse. Então, no saneamento, nós temos duas grandes etapas. Então, o saneamento ele tem uma primeira etapa de providências preliminares, que são as primeiras atitudes que o juiz toma logo após o protocolo da contestação, e uma segunda etapa de saneamento, que é o julgamento conforme o estado do processo, que é o momento onde o juiz vai poder verificar se há hipótese de extinção do processo, com ou sem resolução do mérito, julgamento antecipado parcial. Então são duas grandes etapas dentro dessa organização do processo. Então vamos começar falando sobre as providências preliminares. Então as providências preliminares estão lá no artigo 347, dizendo que fim do prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. E quais são essas providências preliminares? Gente, as providências preliminares são algumas hipóteses aonde o juiz, recebendo a relação jurídica processual, ele vai intimar o autor para o autor se manifestar sobre algo que aconteceu no processo. Como assim? Lembra-se quando falamos da contestação, que a contestação ela tem uma defesa de mérito e ela pode ter uma defesa processual? Toda vez que o réu protocolar uma contestação com defesa de mérito indireta, aquela que traz fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, esses fatos extintivos, modificativos ou impeditivos são fatos novos, aos quais o autor não falou na petição inicial. Então o juiz vai intimar o autor para o autor oferecer a réplica ou oferecer a impugnação à contestação para mencionar esses fatos trazidos pelo réu. Outra hipótese, o réu fez uma defesa de mérito direta, então não trouxe esses fatos novos, mas ele fez uma defesa processual, alegando a ilegitimidade de parte, alegando a inépcia da petição inicial, enfim, qualquer das hipóteses ali do 337. São situações igualmente novas que não foram ventiladas na petição inicial. Logo, se o réu faz uma defesa processual, o juiz tem que intimar o autor para que o autor se manifeste sobre essa defesa. Então, ele vai apresentar a réplica, vai apresentar a impugnação. Ou ainda, quando o réu não fizer nenhuma defesa processual, fizer a defesa de mérito direta, mas trouxer um documento novo. Também o juiz vai ter que intimar o autor para o autor se manifestar sobre esse documento. Então, essas providências preliminares, elas acabam circulando dentro dessa esfera de intimação do autor para o autor se manifestar sobre a contestação. E ainda como providência preliminar, nós podemos citar a hipótese do réu não oferecer contestação, que é o caso de revelia, né? O réu que não oferece contestação, ele é revel. E o réu não oferecendo contestação, sendo, portanto, revel,
o juiz vai ter que verificar se aplica ou não o efeito da revelia. E o efeito da revelia nada mais é do que o juiz considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Então, quando o réu é revel, quando o réu não oferece contestação, mas não é o caso de aplicar o efeito da revelia, significa que o meu processo vai continuar. Mas vai continuar contra quem, já que o réu não se manifestou? Então, como providência preliminar, nesse caso, o juiz vai notificar, vai intimar um curador especial, vai nomear um curador especial para cuidar do processo até que o réu decida aparecer nessa relação. Então, as providências preliminares seriam essas primeiras impressões dentro da relação jurídica processual. Superado esse estágio de providências preliminares, aí sim nós vamos para a segunda etapa do saneamento do processo, que é o julgamento conforme o estado do processo. E o julgamento conforme o estado do processo, o que é? É o momento onde o juiz vai analisar se já pode extinguir o processo com ou sem resolução do mérito, se pode se pronunciar a respeito do julgamento antecipado do mérito. Então, como o próprio nome já diz, é julgamento conforme o estado do processo. Julgamento nesse momento em que o processo se encontra. Porque vocês bem sabem que o julgamento definitivo, como regra, ele deve acontecer na sentença. Mas algo acontece na minha relação jurídica que faz o juiz formar o seu julgamento agora, nesse momento do processo. Então vamos analisar as situações. Primeira hipótese, a hipótese onde o juiz pode extinguir o processo. Então, no artigo 354 do CPC, nós temos o seguinte: ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e no 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá sentença. Então, as hipóteses do artigo 485 são aquelas hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito. Inépcia da petição inicial, ilegitimidade de parte, ausência de interesse processual, dentre outras hipóteses ali cunhadas no 485. Enquanto que as hipóteses do 487 são hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito. Acordo, prescrição ou decadência, ou até mesmo convencimento do juiz, extinção do processo com resolução do mérito. Então, ocorrendo uma dessas hipóteses, ou do 485 ou do 487, o juiz proferirá sentença. Vai extinguir o processo com ou sem resolução do mérito. Muito bem. Além dessas hipóteses, nós temos duas hipóteses aonde o juiz também opera o julgamento conforme o estado do processo. A primeira hipótese, chamada julgamento antecipado do mérito, e a segunda hipótese, que é uma novidade, não existia no CPC anterior, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. Então vamos lá. O julgamento antecipado do mérito, quando acontece? Artigo 355. Julgamento antecipado do mérito. O juiz julgará antecipadamente o pedido, o mérito, proferindo sentença com resolução do mérito. Ou seja, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito nesse momento, na fase de saneamento. Quando que acontece isso? Inciso 1º. Quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, uma demanda que já esteja suficientemente provada, documental, por exemplo, não há necessidade de fazer prova oral, prova por depoimento, por testemunha, prova pericial. Se a minha demanda já estiver suficientemente provada e não houver mais a necessidade de produzir prova, significa que eu não preciso fazer audiência, não preciso fazer instrução probatória, o juiz já pode decidir o mérito nesse momento. Então, tanto pode ser uma demanda que já esteja suficientemente provada, como pode ser uma demanda que seja unicamente de direito. Uma demanda que é unicamente de direito, você não precisa provar os fatos, logo você não vai ter audiência de instrução e julgamento. Então, quando a sua demanda não precisar de mais provas, o juiz já pode, nesse momento do processo, proferir sentença com resolução do mérito. É o julgamento antecipado do mérito, primeira hipótese. E na segunda hipótese, ali do 355, nós temos:
Quando o réu for revel e ocorrer o efeito previsto no artigo 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Vamos entender esse inciso segundo 355. Quando o réu for revel. O réu que é revel na justiça comum é aquele réu que não contesta. Então, o réu que não contestou, ele é revel e ponto final. Aplicar ou não o efeito previsto no 344, que é o efeito da revelia, é uma outra situação. Então, o réu que não contestou, não interessa quem ele é, não interessa qual é o direito ventilado no processo, o réu não contestou, ele é revel. Agora, se serão aplicados ou não os efeitos da revelia, é outra situação. Por quê? Nem todo réu que é revel vai ter a aplicação do efeito da revelia, porque nós temos algumas hipóteses previstas no artigo 345, aonde mesmo réu sendo revel, mesmo réu não contestando, não será aplicado o efeito da revelia. Quais são essas hipóteses? Quando se tratar de direito indisponível, mesmo réu não contestando, não vai ser aplicado o efeito da revelia. Quando eu tiver um litisconsórcio passivo e um dos litisconsórcios contestou, então aquele réu não contestou, mas outro ofereceu contestação, então também não aplica o efeito da revelia. Quando a petição inicial não estiver acompanhada de documento imprescindível para a propositura da demanda, também não aplica o efeito da revelia. Então, são circunstâncias nas quais, mesmo o réu sendo revel, mesmo o réu não contestando, eu não posso aplicar o efeito da revelia, que é considerar verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Então, se o réu for revel e você tiver alguma hipótese ali do 345, ele vai ser revel, mas o juiz não vai aplicar o efeito da revelia, não vai considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Porém, se você tiver um réu que não contestou, um réu revel, mas ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 345, ele é revel e será aplicado o efeito da revelia. Significa que o juiz vai considerar verdadeiro os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então, essa segunda hipótese do julgamento antecipado do mérito é quando o réu for revel, não contestou, e o juiz aplicar o efeito da revelia, o juiz considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Bom, se o réu não contestou, e se aplicou o efeito da revelia, se o juiz considerou verdadeiros os fatos alegados pelo autor, haverá necessidade de fazer produção de provas? Não. Então, julgamento antecipado do mérito, sentença com resolução do mérito, agora, nesse momento do processo. Então, são as duas hipóteses de julgamento antecipado do mérito. E daí nós temos, como falei para vocês, uma outra forma que é o julgamento antecipado parcial do mérito. O julgamento antecipado parcial do mérito, ele vem previsto no artigo 356 e ele traz a seguinte situação. O juiz decidirá parcialmente o mérito. Então, é aquelas denominadas sentenças parciais, onde eu tenho um capítulo do mérito decidido. Os demais capítulos não, por isso ele é um julgamento antecipado parcial, uma parcela do meu pedido, uma parcela do mérito vai ser julgada agora. Mas o processo não vai acabar, porque eu tenho as outras partes do meu pedido que vão continuar, vão para a instrução, vão fazer produção de prova até que o juiz profira sentença. Então, o julgamento antecipado parcial é quando o juiz decide parcialmente o mérito, quando um ou mais dos pedidos, mas não a integralidade deles, porque se forem todos os pedidos seria julgamento antecipado do mérito e não julgamento antecipado parcial, quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, primeiro, se mostrar incontroverso, ou seja, se tem uma petição inicial, uma ação de cobrança cobrando R$10.000, o réu na contestação ele concorda com 4.000, ele concorda que ele deve 4.000. Esses 4.000 que o réu concordou, vai precisar de produção probatória? Não, se o réu já concordou, ele se demonstrou incontroverso. Então, o meu processo vai continuar? Claro que vai, porque eu vou ter que discutir se o réu, além desses 4 que ele concorda, ele ainda me deve mais os 6. Ou se não deve nada, o processo vai continuar em relação a isso. Mas em relação aos 4
que o réu já concordou, esses 4 não admite controvérsia. São fatos incontroversos, julgamento antecipado parcial do mérito. Esses 4.000, o juiz já julga de forma definitiva. O resto, meu processo vai continuar para ver se o réu ainda me deve mais ou não. Então, essa é a primeira hipótese do julgamento antecipado parcial. E a segunda hipótese do julgamento antecipado parcial é quando um ou mais pedidos ou parcela deles estiverem em condições de imediato julgamento nos termos do 355. O que é isso? O 355 é o julgamento antecipado do mérito. Quando a demanda não precisa de provas ou quando o réu é revel e se aplica o efeito da revelia. Então, quando eu tiver a integralidade dos meus pedidos com base aqui no 355, vai ser julgamento antecipado do mérito. Meu pedido todo se enquadra aqui de não existir necessidade de produção probatória ou se enquadra aqui na situação do réu revel, onde se aplica o efeito da revelia. Mas, quando apenas uma parte do seu pedido não houver necessidade de provas, a outra parte houver, se apenas uma parte do seu pedido, o réu for revel e se aplicou o efeito da revelia, em relação a essa parte que estaria aqui no 355, como ela é uma parcela apenas do seu pedido, vai ser julgamento antecipado parcial. E o resto? Bom, o resto vai ser julgado. O resto não se enquadra aqui no 355, vai ser julgado normalmente, o processo vai ter a sua continuidade. Então, deu para entender essa diferença? Julgamento antecipado do mérito, todo o seu pedido, a integralidade dele, está ou no inciso 1º ou no inciso 2º do 355. O julgamento antecipado parcial do mérito é quando uma parte do pedido, não a integralidade, ou se mostrar incontroverso, ou estiver dentro do inciso 1º, do inciso 2º do 355, beleza? E ainda aqui no saneamento do processo, vale a gente anotar aqui o artigo 357 que diz: não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, ou seja, não sendo o caso de providências preliminares, não sendo o caso do julgamento conforme o estado do processo, não sendo o caso de extinção do processo, não sendo o caso de julgamento antecipado parcial, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, então, não sendo as hipóteses de extinção, de julgamento antecipado ou julgamento antecipado parcial, o juiz vai proferir uma decisão de saneamento e organização do processo, mencionando o quê? Resolvendo as questões processuais pendentes, se houver, se tiver alguma pendência processual, é nessa decisão que o juiz vai colocar a sua informação, vai resolver essas questões. Inciso 2º, o juiz vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, ele vai mencionar o fato A precisa de prova, por exemplo, testemunhal. O fato B precisa de prova pericial. Então, todo aquele requerimento de provas que o autor fez na inicial, que o réu fez na contestação, o juiz vai sopesar esses dois requerimentos, identificar os fatos, o que foi alegado na inicial, o que foi alegado na contestação, e vai acabar fazendo essa relação para o fato A, a prova pericial, para o fato B, a prova testemunhal e assim por diante. Vai fixar esses pontos controvertidos para delimitar qual é a atividade probatória, para não ficar se produzindo provas desnecessárias. Às vezes o autor pede lá uma prova pericial sobre um pedido X e o réu concorda com esse pedido X na contestação. Bom, se o autor pediu a prova pericial para esse pedido e o réu concordou, vai existir a necessidade de fazer essa prova pericial? Claro que não. Então, o juiz vai dispensando as provas inúteis e vai condensando a relação jurídica processual para o seu convencimento. Inciso 3º, é o momento onde o juiz também vai definir a distribuição do ônus da prova. Então, a distribuição do ônus da prova, observado o artigo 373, então, quem tem que provar o que no processo? O autor prova fatos constitutivos do seu direito, o réu prova fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Se for uma relação de hipossuficiência, se cabe ou não a inversão do ônus da prova. Então, o juiz vai fixar essa delimitação probatória, né, a distribuição do ônus da prova, que a gente vai
falar na nossa próxima aula. E ele vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Então, o que é inútil no processo, ele já corta fora, e o que for efetivamente relevante, ele já inclui na relação jurídica, e vai designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento que serve, tem a finalidade única e exclusiva da produção de prova oral, que é a produção do depoimento pessoal do autor, depoimento pessoal do réu e do depoimento das testemunhas, uma vez que, se houver necessidade de produção de prova pericial, ela deve acontecer antes da audiência, e também, se houver a necessidade de produção de prova documental, os documentos já devem ser acostados aos autos pelo autor na petição inicial e pelo réu na própria contestação. Então, a fase de saneamento é esse momento onde o juiz organiza o processo e delimita a atividade probatória, preparando o processo para a próxima etapa, que é a etapa da audiência, que é a etapa da produção de provas especificamente. Então, eu espero você na nossa próxima aula para a gente conversar sobre a atividade probatória, sobre a fase instrutória do processo de conhecimento pelo procedimento comum.